Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós. Sejam todos bem-vindos no nosso estudo da noite de hoje, nesse trabalho da Casa da Paz. Para a gente iniciar o nosso estudo, gostaria de fazer a leitura de preparo do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é: pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração
e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fonado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiverdes, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E agora eu convido todos os irmãos para que juntos possamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, graças a Ti. Rendemos graças à vida, à existência e cada oportunidade de aprendizado, cada oportunidade de crescimento, de melhoramento, cada oportunidade de estudo, de trabalho, cada oportunidade de servir. Muito obrigado, Senhor, por estar abençoando a nossa vida dia após dia, nos doando tudo aquilo que precisamos e necessitamos para a nossa jornada de amadurecimento espiritual, de crescimento espiritual. Senhor Deus, rogamos nesse momento que o Senhor possa estar abençoando, amparando e protegendo a todos nós que nos reunimos aqui de uma forma virtual, mas que o Senhor possa estar amparando, abençoando e protegendo a todos esses lares, a todos esses irmãos e humanidade. Que essa paz, Senhor, possa ir de encontro a todos os corações, que todos nós possamos ser tocados pela Tua paz, pelo Teu amor, para que possamos despertar, Senhor, para a nossa verdadeira vida espiritual, para que possamos, sim, Senhor, trilhar um caminho da prática do bem, da vivência do amor, para que juntos possamos crescer e evoluir, melhorando-nos dia após dia na nossa jornada existencial. Muito obrigado, Senhor, e rogamos o Seu amparo, a Sua inspiração para o estudo da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o tema proposto para o nosso estudo, para o nosso bate-papo aqui hoje, é um tema que está no livro A Gênese, no capítulo 18 do livro A Gênese. O capítulo 18, ele fala sobre são chegados os tempos. E o item que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos refletir juntos nessa noite, é o item A Geração Nova, que é o item 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então a gente vai refletir aqui sobre o capítulo São Chegados os Tempos, no item A Geração Nova. E aí a gente entende, segundo a doutrina espírita, que todos nós, seres criados por Deus, estamos aí diante de uma lei de progresso, uma lei de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, uma lei progressista, né? Todos nós estamos inseridos nessa lei natural, nessa lei divina, que é a lei de progresso. Assim como todos nós, encarnados e desencarnados, espíritos que somos, também os mundos, os planetas, os orbes, todos estamos inseridos nessa lei do progresso. Toda a criação divina está inserida nessa lei do progresso. E aí a gente entende que diante da criação dos mundos existem vários graus, desde os mundos mais primitivos aos mundos celestes. Então nós temos aí, segundo a doutrina espírita, uma gradação desses mundos, começando com os mundos primitivos,
em seguida os mundos de provas e expiações, após os mundos regenerados, em seguida os planetas ou mundos ditosos e felizes, até chegar aos mundos celestiais. Então a gente consegue observar que diante da criação de Deus, sempre existe uma ordem, sempre existe uma hierarquia, sempre existe um processo. Então, desde mundos primitivos a mundos celestes, existem aí algumas gradações que são, na verdade, planetas, mundos, moradas, escolas, oportunidades de aprendizados que estão aí oferecendo experiências, oferecendo ensinamentos para aqueles espíritos que ali estão inseridos, aqueles espíritos que ali fazem parte daquele orbe, daquele mundo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então nós, que estamos aqui encarnados no nosso planeta Terra, a doutrina espírita nos orienta que ela está com uma característica de mundos de provas e expiações, realizando aí um processo lento, de transição para um mundo de regeneração. Então todos nós que habitamos aqui esse orbe, que habitamos o planeta Terra, encarnados ou desencarnados, nós estamos vinculados a essa característica de mundo de provas e expiações. Todos nós que aqui nos encontramos, nós estamos aqui vinculados com um objetivo, com um propósito, nesse nosso processo de amadurecimento espiritual. Assim como existe essa gradação dos mundos, desde o primitivo até os mundos felizes ou os mundos celestes, nós, enquanto espíritos, também existe um processo de amadurecimento, um processo de desenvolvimento do espírito, desde a sua criação até o objetivo maior, que é alcançar um grau de pureza espiritual. Então, todos nós, enquanto espíritos, fomos criados lá atrás simples e ignorantes, mas com objetivos de alcançar uma perfeição relativa, com o objetivo de alcançar uma pureza espiritual. Então fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de alcançar essa perfeição espiritual, essa pureza espiritual. Só que quando a gente fala sobre simples e ignorante, essa palavra ignorante, na verdade, ela nos dá a ideia, o sentido de desconhecimento. Nós fomos criados, mas sem o conhecimento, sem esse desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa razão, e também diante de uma simplicidade espiritual. Mas a gente foi criado com uma condição de perfectibilidade. Nós trazemos no nosso íntimo essa capacidade e essa possibilidade da gente ir se aperfeiçoando. Então nós somos seres perfectíveis. Podemos alcançar sim um estado ou um estágio de perfeição relativa. Então, entre esse ponto A, que é essa situação de simples e ignorante, até o ponto B, que é esse estágio ou esse estado de espírito perfeito, de espírito puro, nós temos aí uma longa trajetória entre esse ponto A esse ponto B. Nós temos aí uma longa jornada a ser trilhada, a ser desenvolvida. Nós temos muitos aprendizados a serem feitos. Nós precisamos angariar muitas informações ao longo desse caminho. Nós precisamos desenvolver habilidades morais, habilidades intelectuais, habilidades emocionais, habilidades mentais, habilidades morais e espirituais. Então essa jornada, ela é caracterizada realmente por uma jornada de aprendizado, onde nós vamos aproveitando as experiências da nossa jornada, tanto no plano espiritual quanto no plano material, e cada uma dessas experiências ela vai trazendo para a gente uma expansão da nossa consciência, ela vai trazendo para a gente oportunidade de desenvolvimento das nossas habilidades. Então, a cada instante, a cada momento,
que nós estamos encarnados ou estamos desencarnados são momentos únicos de aprendizado. São situações que nós vivenciamos no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, na sociedade, enfim, onde nós estivermos inseridos, nós estaremos vivenciando situações que estão sendo úteis para esse processo de amadurecimento espiritual. Todas essas experiências que nós trocamos uns com os outros, todas as informações que nós trocamos uns com os outros, vai nos ajudando a ir moldando esse espírito imortal através dessas experiências. Então, se a gente fosse resumir ou simplificar um pouco esse processo de encarnação e reencarnação que nós vivenciamos, ela tem realmente por objetivo nos possibilitar alcançar essa evolução espiritual, esse progresso espiritual. Então, a cada reencarnação, nós estamos aqui com mais bagagem espiritual, nós estamos aqui com mais informações para que a gente possa desfrutar das experiências do dia a dia, para a gente poder ir moldando esse nosso eu imortal, que é o nosso eu verdadeiro, o nosso eu espiritual, né? Então, quando eu estou ali inserido na minha profissão, eu estou levando o meu conhecimento profissional, mas eu estou também absorvendo informações e experiências através daquela convivência com meus colegas de trabalho, com clientes, enfim, na situação profissional onde nós estamos inseridos. Essa troca ela é importantíssima para que a gente vá expandindo cada vez mais a nossa consciência em relação à vida, em relação à existência. Quando eu estou ali no meu ambiente familiar, com as minhas filhas, com minha esposa, com meus pais, com todos os familiares, eu estou ali convivendo com eles e essa convivência ela está me possibilitando aprendizados, experiências, está me possibilitando o desenvolvimento de sentimentos, de emoções, e tudo isso faz parte desse processo de amadurecimento e evolução espiritual. Então, todos esses relacionamentos que nós temos na vida, relacionamento conjugal, relacionamento profissional, relacionamento parental, relacionamento social, enfim, todos esses relacionamentos que nós temos, eles nos oferecem aprendizados. Eles nos oferecem experiências, eles nos oferecem informações. E tudo isso faz parte desse processo que nós estamos vivenciando de amadurecimento e crescimento espiritual. Então, para a gente poder, seguir o nosso processo de evolução, para que a gente possa seguir nesse processo de amadurecimento espiritual, de transformação moral, de reforma íntima, de renovação interior, nós precisamos dessas experiências. Nós precisamos estar inserido em uma outra lei, divina, em uma outra lei natural, que é a lei de sociedade. Nós precisamos estar em meio a esses grupos para que a gente possa expandir as nossas habilidades morais e espirituais, para que a gente tenha a oportunidade dessas vivências, dessas experiências que nos possibilitarão esse crescimento através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através do nosso pensamento, da nossa fala, das nossas ações, através dessas experiências que perpassam por toda esse desenvolvimento que nós viemos realizando já ao longo dessas existências. Então, nós hoje, nessa encarnação que nós estamos, somos o somatório de muitas outras encarnações, de inúmeras outras experiências, vivências, que vêm formando aí a nossa mentalidade, que vem formando aí tudo aquilo que a gente está desenvolvendo no nosso íntimo, enquanto ser espiritual e imortal que nós somos. Então, hoje, nós somos o somatório de tudo isso. Então, se tem a necessidade
de nós transformarmos algo, se tem a necessidade de nós renovarmos algo interiormente, de nós fazermos uma reforma íntima, é porque certamente nessa jornada anterior nós realizamos muitas experiências que nos ofereceram aprendizados, mas que talvez nós não a realizamos da melhor forma possível. Então nós temos muitas questões a serem trabalhadas no nosso interior, no nosso íntimo, mediante essas outras existências que nós tivemos e mediante também as situações e circunstâncias que nós vivenciamos hoje na presente encarnação. Muitos erros cometidos contra as leis divinas, contra as leis naturais, muitos erros cometidos contra a lei de amor. Então, esse processo de transformação moral e de reforma íntima é um processo de reajustamento com a lei divina. É um processo de reajustamento com essa lei de amor. Então, quando Jesus ele encarna e vem trazer a Boa Nova, vem trazer o Evangelho, ele vem trazendo para a gente um código de conduta, um código de ética, um código moral, para que a gente pudesse se embasar, para que a gente pudesse tomar como exemplo, como modelo, para guiar os nossos pensamentos, para guiar as nossas palavras, para guiar as nossas ações, a fim de que a gente realizasse realmente essa transformação, essa mudança. Então a gente entende que nós fomos criados simples e ignorantes para alcançar essa perfeição espiritual, que é o nosso objetivo, que nós temos aí uma longa jornada para alcançar esse objetivo, para alcançar essa meta, e é nessa jornada, justamente nessa jornada, onde nós vamos realizar, onde nós vamos construir, onde nós vamos realmente colocar a mão na massa para fazer o processo necessário de adquirir habilidades morais e espirituais para que a gente se aproxime dessa evolução, desse progresso, que vai ser medido pelo nível de paz e de felicidade que nós vamos tendo em nossa vida. E aí a gente vai entender que nesse processo, onde esse livro, a Gênese, traz para a gente a respeito da geração nova, é um processo em que vai acontecer, um processo que já está acontecendo, mas é um processo que depende, que necessita de cada um de nós nos empenharmos nessa jornada, nos empenharmos na nossa transformação moral, nos empenharmos na nossa reforma íntima, na nossa reforma interior, da gente buscar realmente deixar para trás esse homem velho, cheio de vicissitudes, cheio de mazelas, cheio de erros, questões que a gente já vem arrastando aí a inúmeras outras existências, questões que a gente já vem arrastando aí há muito tempo e que já não nos serve mais, não é mais necessário para nós, e que às vezes, pelo hábito comportamental, a gente acaba arrastando isso conosco ainda. E essas questões fazem com que o nosso processo de percebermos essa paz, essa felicidade, ele fique mais distante de nós. Então, questões que já não nos servem mais, mas que a gente acaba arrastando conosco através das nossas existências, estão impedindo da gente vivenciar essa geração nova. Estão impedindo de nós vivenciarmos esse estado de paz, de equilíbrio, de harmonia, de felicidade espiritual. Então se faz necessário, sim, nós buscarmos entender o nosso próprio propósito, o nosso próprio processo de amadurecimento espiritual, perceber o que nós estamos precisando, o que nós estamos necessitando para modificar no nosso interior, para renovar as nossas atitudes, para reformar os nossos comportamentos, para melhorar a nossa mentalidade, para nos ajudar no desenvolvimento das nossas habilidades espirituais. Então nós precisamos
buscar esse autoconhecimento que a doutrina espírita nos oferece com muita profundidade. A gente vai estudar autoconhecimento em outras fontes, né? E a gente sempre fica um pouco limitado. Mas a doutrina espírita, ela oferece para a gente um processo profundo de autoconhecimento, mostrando para a gente o que nós somos de verdade e o que nós precisamos fazer da nossa vida, da nossa existência, o que nós precisamos fazer da nossa jornada. E o que esse fazer, o que esse ser vai nos mostrar de benefício para essa vida que nós estamos aí tendo a oportunidade de viver. Então a doutrina espírita, ela nos oferece realmente muita orientação, muita informação, muito ensinamento para nos ajudar a realizar essa reforma íntima, a realizar primeiramente essa transição no nosso interior. Porque como a mensagem aqui da Gênesis vem mostrando para a gente, essa transição planetária não vai ser uma mudança física no planeta, não vai ser um cataclisma que vai acontecer no planeta, que vai transformar todo o planeta. Não. Aqui na mensagem ela vem nos orientando que essa mudança é uma mudança nos habitantes do planeta, para que a gente saia dessa condição de planeta de prova e expiação para um planeta regenerado, um mundo regenerado. Os seus habitantes precisam fazer essa transição interior, sair dessa condição muito material de ter que ficar apenas vivenciando esses ciclos de provas e expiações mediante os seus próprios erros, os seus próprios equívocos, a sua própria ignorância, e realizar esse despertar espiritual para mudar o seu comportamento, para mudar a sua mentalidade, para mudar as suas atitudes, as suas palavras, para mudar a sua conduta, para desenvolver a sua moral, para que daí consiga fazer uma transição desse homem de provas e expiações para um homem de regenerado. Um ser de provas e expiações para um ser regenerado. Então essa mudança, essa transição, ela precisa ser feita no nosso íntimo, em nós, seres espirituais. Da mesma forma que nós deixamos para trás o ser primitivo e alcançamos esse estágio de ser de provas e expiações, nós precisamos também deixar para trás esse ser de provas e expiações para abraçarmos esse ser regenerado. Então, no momento onde a grande maioria vai fazendo essa mudança interior, vai fazendo essa regeneração íntima, essa transição íntima, o planeta vai tendo o reflexo dessa mudança. Porque aquilo que nós observamos no mundo lá fora é o reflexo do nosso mundo interno, do nosso mundo interior. Então, para a gente auxiliar nesse processo de uma nova geração, de uma nova era, nós precisamos semear essa nova era dentro de nós. Nós precisamos cultivar essa nova era dentro de nós. Nós precisamos abraçar essa ideia, comprarmos essa ideia dessa transição interior, dessa transformação interior, dessa renovação interior, para que a gente possa contribuir com o mundo lá fora. Então, a mensagem nos mostra que não adianta nós esperarmos uma transição exterior do mundo sem que nós façamos a nossa parte na nossa transformação, na nossa transição íntima. Porque o texto é claro, ele fala para todos nós que nós estamos inseridos nessa lei de progresso, e que esse progresso ele vai dar, em algum momento ele vai acontecer. O que nós podemos realizar, o que nós podemos fazer
é auxiliar essa lei do progresso através da nossa mudança. Não postergar o nosso amadurecimento espiritual. Não postergar o nosso aprendizado moral. Não postergar a nossa conduta mais fraterna, mais benéfica, mais positiva. Porque quanto mais a gente posterga essas situações, mais nós estamos postergando a nossa evolução espiritual. Mais nós estamos postergando a nossa transição espiritual, a nossa regeneração. E quando nós agimos dessa forma, provavelmente nós estamos alimentando uma outra condição no nosso interior. Quando nós não abraçamos a mudança, a renovação, a moralização, o amadurecimento espiritual, provavelmente a gente está agindo ainda de acordo com a mentalidade do homem velho. E se nós estamos agindo com a mentalidade do homem velho, se a gente está se comportando ainda com a mentalidade desse espírito mais atrasado, provavelmente nós estamos indo na contramão das leis divinas. E se nós não estamos seguindo as leis divinas, se nós estamos nos afastando das leis divinas, provavelmente nós estamos vivenciando situações de aflições, situações de dor, situações de sofrimento. Por quê? Castigo de Deus? Não. Porque as nossas ações, elas têm reações. Os nossos atos, eles têm consequências. Nós somos livres para semear o que nós quisermos na nossa vida, na nossa existência. Mas nós seremos responsáveis pela colheita dessa semeadura. Nós somos obrigados a colher. Então nós somos responsáveis pela nossa jornada. Então todas as vezes que nós nos afastamos da prática das leis divinas, do esforço, pelo menos do esforço de vivenciar as leis divinas, provavelmente a gente deixa de focar em algo positivo e a gente está deixando se arrastar ainda pela essa nossa condição um pouco mais inferior. E aí a gente tem comportamentos negativos, a gente tem ações negativas que vão repercutir na nossa vida. Então, às vezes, aquela paz que nós queremos ter, aquela felicidade que nós queremos alcançar, talvez a gente não está conseguindo alcançar porque ainda estamos repetindo aqueles mesmos padrões de comportamentos negativos de antes. E aí a gente está querendo vivenciar uma condição melhor, só que estamos repetindo os mesmos erros de antes. Então não tem como nós termos resultados diferentes na nossa vida se estamos fazendo as mesmas coisas de antes. Então nós precisamos mudar, nós precisamos transformar, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente precisa realmente expandir a nossa visão, o nosso ponto de vista em relação à vida. A gente precisa começar a olhar a nossa vida de uma forma mais espiritual. Como a doutrina dos espíritos nos ensina, nós precisamos viver no mundo sem sermos do mundo. A gente precisa desenvolver essa visão, a gente precisa desenvolver essa perspectiva de que nós somos seres espirituais, vivendo momentaneamente uma experiência terrena. Nós somos seres espirituais que temos um corpo físico. Nós não somos um corpo físico que temos um espírito. Então nós somos esses seres espirituais vivenciando momentaneamente experiências na matéria. Então nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós estamos aqui para aproveitar o que ele tem de bom, de belo e de verdadeiro para nos ajudar nesse processo de amadurecimento espiritual. Basicamente, nós temos 3 situações necessárias a serem desenvolvidas quando nós encarnamos. Nós encarnamos para poder se desenvolver, pessoalmente. Nós encarnamos para contribuir, para ajudar, para compartilhar com o nosso próximo. E nós também precisamos aproveitar essa jornada, se alegrar com essa jornada, se sentir grato com essa jornada.
Então, quando nós começamos a desenvolver esse sentimento dentro de nós, quando nós começamos a desenvolver esse pensamento, essa mentalidade, quando nós começamos a nos comportar dessa forma mais positiva, mais benéfica, mais fraterna, mais caridosa, mais solícita, nós já estamos realizando dentro de nós essa transição. Quando a gente começa a enxergar a vida de um olhar mais espiritual, né? Entendendo as situações ali do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas de um olhar mais espiritual, nós já estamos realizando essa transição dentro de nós. Quando a gente começa a desenvolver essa paz no nosso íntimo, a harmonia, quando a gente consegue contribuir, ser solidário, quando a gente consegue levar uma palavra amiga, quando a gente consegue acolher alguém, quando a gente consegue confortar alguém em sua dor, nós já estamos fazendo essa transição dentro de nós. Então, o que a espiritualidade vem o tempo inteiro nos alertar é que é necessário essa nossa mudança de conduta, porque somente através dessa mudança de conduta nós vamos realmente fazer essa transição acontecer. Então, a gente está conseguindo observar que a transição não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Então, a gente precisa pegar os nossos olhos, virar ele para dentro, para que a gente possa se enxergar, olhar para as nossas sombras, como diz a Joana de Ângeles, e começar a trabalhar esse trabalho árduo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e espiritual, esse trabalho árduo do dia a dia, da gente estar se observando, da gente estar se analisando, da gente fazer essa autorreflexão. O que eu preciso melhorar aqui na minha família? O que eu preciso melhorar aqui enquanto profissional? O que eu preciso melhorar aqui enquanto cidadão? O que eu preciso melhorar aqui enquanto espírita, enquanto cristão? Olhar para dentro de nós, olhar para as nossas sombras, abraçar as nossas sombras, abraçar os nossos medos e fazer esse processo acontecer no nosso íntimo de verdade. Porque senão a gente vai passar ano após ano falando sobre a transição planetária, falando sobre a reforma íntima, falando sobre a transformação moral e sem realmente realizar esse processo no nosso interior. Então a gente fala bastante sobre isso porque a gente precisa se lembrar a todo instante, né? Porque se a gente não falar, vai cair no esquecimento e corre o risco da gente se vincular cada vez mais à matéria, se vincular cada vez mais ao mundo, começar a comprar as ideias, os nossos pensamentos de que realmente o mundo é isso mesmo, nunca melhora, a tendência é só piorar, não tem outra saída, não tem outro jeito. E se bobear, a gente está comprando essa ideia, a gente está acreditando que isso é uma verdade, e essa crença vai trazer para a gente uma situação íntima muito negativa, porque vai impossibilitar ainda mais da gente se desvencilhar desses padrões de comportamentos negativos, para que a gente assuma a nossa real identidade, para que a gente assuma a nossa real tarefa, que é estar no mundo sem ser do mundo, que é aproveitar as experiências do mundo como uma escola, como um aprendizado, como um desenvolvimento, e não se vincular ao mundo de uma forma negativa através dos vícios, das vicissitudes, das mazelas que o mundo nos oferece. E com isso, nós vamos postergando ainda mais a nossa paz e a nossa felicidade. Então, os primeiros a serem beneficiados pela transição interna que nós precisamos fazer, somos nós mesmos. Então, se nós queremos fazer parte de alguma forma dessa geração nova, nós precisamos botar esse processo em prática, realizar essa mudança dentro de nós. Então, Kardec vem dizendo para a gente aqui na Gênesis, ele fala o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoe espíritos bons.
encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Olha só o que Kardec vem trazendo para a gente na Gênese. Então, para que a Terra seja um planeta feliz, precisa habitar apenas espíritos felizes, apenas homens bons e espíritos bons, encarnados e desencarnados. E aí a gente se pergunta, né? Nós queremos habitar essa terra feliz? Nós queremos habitar essa terra de espíritos bons? É uma pergunta particular, né? Talvez tenha alguém que responda que não quer, mas eu acho que a grande maioria quer habitar esse planeta feliz, essa terra feliz. Mas como ele disse, para que a gente habite um lugar como esse, precisamos nos adequar, precisamos entrar nessa frequência. Porque, como disse aqui os próprios espíritos, o próprio Kardec, muitos dos que não entrarem nessa frequência do bem, muitos de nós, né? Digo por mim também, se eu não me afinizar, se eu não entrar nessa frequência do bem, nessa frequência do amor, nessa frequência da solidariedade, da fraternidade, eu vou ter que ir para um outro lugar. Eu vou ser convidado a me retirar, né? Porque é uma questão de padrão vibratório. E aí aqui ele traz um exemplo para a gente, para ficar muito claro isso. Se a gente está numa empresa, por exemplo, nessa empresa tem 100 funcionários, e aí 70 funcionários dessa empresa são maus funcionários, são espíritos ali que não estão aptos ao bem, à vivência do bem, fazem mal, atrapalham uns aos outros, criam aquela discórdia, cria aquele ambiente negativo, péssimo. E tem 30 espíritos ali, 30 funcionários, que são bons. Só que esses 30 funcionários que são bons, que se ajudam, que tentam melhorar, que tentam fazer o melhor por todos e tal, eles não conseguem, eles não têm força, porque eles são a minoria. Eles são a minoria. Então, 30 contra aqueles 70, eles não conseguem ter uma força de influência para ajudar, para fazer o bem, para criar ali naquele ambiente, naquela empresa, uma atmosfera positiva, benéfica, saudável. Eles não conseguem, porque eles estão ali sob essa influência negativa daqueles outros 70. E aí como que essa mudança na empresa para uma coisa mais positiva, né? Para uma empresa mais saudável, ela vai acontecer? Ela precisa acontecer, é necessário que ela aconteça. Então esses 30 continuam fazendo o trabalho deles, e através do trabalho deles, eles inspiram uns ou outros ali a pelo menos despertar um pouquinho, colocar uma pulga atrás da orelha e falar: opa, será que a forma que eles fazem é uma forma melhor? Será que a vida que eles estão levando, a prática deles ali é melhor, é mais positiva? Eles estão ganhando alguma coisa a mais por isso? Então uns conseguem ser inspirados, outros vão precisar ser retirados dessa fábrica, vão precisar ir para um outro local, para uma outra empresa. E aí começa a diminuir o número daquelas pessoas, daqueles espíritos ali, daqueles trabalhadores que tinham uma influência mais negativa. E começam a serem trazidos para aquela empresa espíritos, trabalhadores, que têm essa mesma afinidade com aqueles 30 bons que estavam lá. E vão fazendo essa troca. Vão entrando mais 10, esses bons trabalhadores, e aqueles maus trabalhadores vão saindo, e vai realizando essa troca. Chegado um determinado momento,
essa troca pode ser feita também através desses maus trabalhadores que saíram, aprenderam, despertaram a sua visão, a sua perspectiva em outro local e foram convidados a retornarem para a empresa com um olhar diferente, com uma mentalidade diferente, mais propenso ao bem do que ao mal. Então a mudança desses funcionários, desses trabalhadores, vão fazendo com que aquele ambiente se modifique. Aquele ambiente que era pesado, negativo, ruim, ele vai se tornando um ambiente mais leve, mais alegre, mais saudável, mais pacífico, mais harmonioso, mais feliz, por causa da mudança daqueles indivíduos que estavam ali naquele ambiente. Vêm espíritos renovados, vêm espíritos da nova geração para o nosso planeta Terra. Já estão encarnando vários e vários espíritos aí dessa nova geração. Mas também estão reencarnando espíritos que já eram daqui, desse nosso planeta, mas que tiveram a oportunidade de ir para o plano espiritual, despertar a sua mentalidade, despertar a sua visão, se trabalharem espiritualmente e agora retornam com uma outra visão. Eles retornam agora com uma outra vontade, uma vontade de servir, uma vontade de ser útil, uma vontade de contribuir, uma vontade de crescer. Então, para que realmente ocorra essa transição planetária, para que realmente essa nova geração se instale, é necessário a gente se abrir, deixando para trás esse homem velho, para que a gente possa estimular, para que a gente possa buscar, para que a gente possa, através dos nossos esforços, fazer brotar esse homem novo, com uma mentalidade renovada, com uma vontade de ser mais fraterno, com a vontade de ser bom, de ser útil, de ser verdadeiro, e botar em prática isso no nosso dia a dia, aonde nós estivermos inseridos. Que nós possamos realmente florescer as nossas habilidades morais e espirituais, as nossas capacidades, aonde nós estivermos inseridos. Assim se dará a nossa transformação íntima, assim se dará a nossa transição interior, e assim nós vamos estar auxiliando também na transição do nosso planeta. A nova geração, ela está vindo para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos inspirar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Vários irmãos já estão reencarnando, várias crianças que estão chegando aí já trazem em si o germe da nova geração, dos espíritos já no processo de transição, os espíritos mais regenerados. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte para colaborar e contribuir na obra do nosso Deus, do nosso Criador, né? Para que possamos realmente ser os servos de Deus aqui na Terra. Nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, temos como propósito de vida servir a Deus. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, quando questiona a espiritualidade, qual é o momento certo da encarnação ou da reencarnação do ser aqui na Terra? Os espíritos respondem assim: no momento do nascimento, quando corta o cordão umbilical e o bebê dá aquele choro, eis aí o momento da reencarnação, eis aí um novo servo de Deus na Terra. Então é para isso que nós reencarnamos, para sermos os servos de Deus aqui na Terra, para ajudarmos, para contribuirmos na obra do nosso Criador, que é a instalação do bem, que é a instalação do reino dos céus, que nada mais é do que esse estado íntimo de paz, de felicidade, de alegria espiritual. Que possamos realmente despertar a nossa visão para a verdadeira vida, que possamos despertar a nossa visão para aquilo que precisamos fazer, para aquilo que precisamos realizar dentro de nós e utilizar isso de forma positiva com o nosso próximo, com o nosso irmão, que possamos nos ajudar mutuamente, que possamos nos amparar, que possamos nos inspirar, que possamos ser solidários, caridosos, para que essa nova geração ela aconteça e que a gente possa realmente alcançar aquilo que todos nós almejamos, que é viver essa paz e essa felicidade para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para o nosso planeta.
que reine essa paz, que reine esse amor, que reine essa felicidade, mas tudo isso vai depender de cada um de nós. Então vamos juntos trabalharmos interiormente para realizarmos essa transição no nosso interior, para que a gente possa auxiliar na transição planetária, para que a gente possa se ajudar como irmãos que somos, uma grande fraternidade universal, conforme Jesus veio nos ensinar. Que o amor seja realmente a lei maior, que rege as nossas vidas e que rege todo o universo. Que possamos pedir a Deus sempre a inspiração, a orientação, para que possamos fazer o melhor da nossa vida, da nossa existência. Meus irmãos, essa reflexão que a gente gostaria de ter trazido no dia de hoje. Então, nesse momento, eu convido a todos para que possamos juntos fazer a nossa oração, a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo, meu Criador, meu Deus, meu Pai, agradecemos imensamente pelo dom da vida, pelo dom da existência. Agradecemos imensamente a todas as oportunidades de aprendizado, de amadurecimento, de trabalho. Agradecemos imensamente todo o amparo espiritual que o Senhor nos dá. Agradecemos a Tua misericórdia, o Teu amor. E pedimos a Ti, Senhor, inspire-nos na fé, na perseverança, na coragem, no amor, na caridade, no bem, na fraternidade. Senhor, ajude-nos a deixar para trás o homem velho, cheio de vícios e mazelas, para que possamos nos tornar esses homens novos, Pai, com virtudes, com qualidades morais e espirituais. Senhor, ajude-nos a realizar essa transição íntima e que também possamos ser os Teus servos, auxiliando na transição planetária, auxiliando na nova era, a geração nova. Senhor, que possamos ser úteis a Ti, dia após dia. Abençoe-nos, Pai, o nosso propósito do bem, do amor e da paz. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Um grande abraço fraterno. Que Deus continue nos abençoando. Abraço.